sou a doutora Thaís Galache, estou aqui no IMB, no Full Body, e hoje eu vou dar minha palestra sobre hiperidrose corporal. Cirurgiã dentista e biomédica, pesquisadora científica, autora de artigos científicos nacionais e internacionais. Vamos receber a doutora Thaís Galache. Bom dia! Tudo bom? Vamos lá iniciar nossa palestra, nosso dia, nosso evento. É um prazer estar aqui, iniciando esse Full Body, sendo a primeira palestra ainda, um imenso orgulho. E o Milton pediu conteúdo, é isso que a gente está trazendo para vocês, tá? Da avaliação até o final, até o planejamento, até a execução. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre toxina botulínica e manejo da hiperidrose corporal, hiperidrose primária. Por que eu trouxe toxina botulínica para falar com vocês? Primeiro, é um procedimento mais realizado no mundo e no Brasil também, tá? A gente só perde para os Estados Unidos. Então, é o primeiro tratamento que os pacientes procuram a gente para realizar. Então, com a toxina botulínica, eu quis trazer algo para vocês entenderem como a gente pode estar usando na parte corporal também. E dentro da hiperidrose. E eu quero que vocês entendam, diferenciem qual tipo de hiperidrose, que nós temos duas. Quais delas a gente pode estar atuando, tá? Na parte da estética. Porque outras a gente não pode atuar, que aí seria com o médico, tá? Com o dermatologista. Então, isso eu vou estar explicando para vocês saberem diagnosticar também. Então, o que seria a hiperidrose? Que seria uma sudorese excessiva, tá? Algo a mais que a pessoa acaba sentindo. Então, essa é algo exagerado que acontece, mas incidência bilateral e origem idiopática. Tá? Inicia-se na fase da puberdade. Tá? E isso a gente vai fazer avaliação exatamente com isso. Se a pessoa fala para você na anamnese que iniciou esse aumento de suor na época da puberdade, novo, aí seria onde a gente pode estar atuando, tá? Ou então, outro tipo de sudorese excessiva, que seria a hiperidrose, é quando a pessoa é mais um adulto, mas começou a partir de algum evento, ou mesmo uma doença de base. Então, esse tipo a gente não pode estar atuando, tá? Onde fica, então, a parte de glândula sudorípara? Fica na parte da derme profunda com a junção da hipoderme. Isso é importante entender, porque a gente não pode estar colocando a toxina botulínica fora desse local, abaixo da hipoderme ou abaixo dessa derme, tá? Que a gente pode correr uma intercorrência por conta disso. Tá? Então é necessário entender a parte de anatomia que o João vai trazer para vocês também sobre a parte de anatomia para vocês entenderem. E a origem desse suor? Então como que seria? Ele é um reflexo, tá? Mas pode ser pelas condições térmicas também, a parte emocional. Então muitas pessoas nervosas acabam tendo sim um aumento de suor, ocasionando, tá? Então, ocasionando esse suor excessivo. E a gente sabe também que 30% da população masculina possui essa sudorese mais do que a feminina, tá? Então, a gente vai encontrar mais em homens do que em mulheres. Mas também, a gente vê em mulheres também, tá? E com as mulheres, vai diminuindo com a idade, esse suor excessivo. Ao contrário dos homens, que ele continua com para o resto da sua vida. E então, qual a diferença da primária e secundária, como eu falei? Vocês precisam entender bem essa diferença e é só anamnese, tá? A gente não tem um exame específico para saber qual a diferença de uma e de outras. Então, você vai perguntar para o seu paciente quando que ocorreu essa primeira, o aumento desse suor. Ele falou, eu sempre tive o suor excessivo desde que ele era novo. Então, essa pessoa você pode estar tratando, você pode estar utilizando a toxina botulínica, por exemplo, para trabalhar com esses pacientes. Caso contrário, já aconteceu isso no meu consultório. Uma senhora me ligou querendo estar utilizando a toxina botulínica,
porque ela tem muito suor, mas foi depois da menopausa. Então, esse tipo de tratamento eu não posso realizar, porque seria com dermatologista, tá? Porque problema, não é problema, mas é a condição médica. Então, a gente sabe da secundária, da primária, e qual a diferença dessas glândulas sudoríparas? Esse aumento, ele não tem aumento de tamanho ou uma quantidade maior nessa região da derme, mas sim, ele é mais ativo, tá? É uma ativação maior do que uma outra pessoa sem essa condição. Então, o que a gente faz? A gente não é um problema médico, não é um problema de doença, né? Então, sim, é uma condição dessas pessoas, né, que possuem uma glândula que tem uma ativação muito maior do que as outras. E a gente sabe que a predisposição genética está na literatura, que é descrita como 30% a 50% dos casos. Mas a gente sabe também que é idiopática. A gente não sabe exatamente por que acontece isso, tá? Mas a gente sabe que a pessoa possui desde mais novo e não tem uma cura por conta disso, tá? Os locais, então, que a gente acaba sabendo, encontrando essa hiperidrose, 50% é normalmente encontrado nas axilas, mas a gente pode encontrar na palma das mãos, na planta dos pés, também no couro cabeludo, na região frontal, nas costas, nas regiões genitais. Então, a gente pode encontrar em outros locais também, tá? Então, é importante, às vezes os pacientes não sabem que possuem hiperidrose, que não é normal aquele aumento de suor. E também não sabe que possui um tratamento também que poderia ser realizado, um tratamento efetivo, tá? Que é com a toxina botulínica. A gente tem um tratamento efetivo e com uma resposta muito boa. Aqui eu trouxe para vocês os tipos da hiperidrose. Por que é importante saber isso? Colocar na anamnese. Se tem uma leve, ou se é moderada, ou se é grave. Por que acontece isso? Por que é importante você colocar na anamnese, na ficha clínica do seu paciente? Porque eu, por exemplo, tenho paciente, um executivo, que vai todo ano realizar o tratamento com toxina botulínica, na região das axilas. E a primeira vez que ele foi fazer, escorria suor. Muita coisa. E depois, com o passar do tempo, ele faz uma vez por ano. Com o passar do tempo, diminui. Não era mais como era a primeira vez. Então, mostrou a efetividade ao longo dos anos, ainda por cima. Diminuiu essa quantidade excessiva que ele tinha naquele local. Então, você vai colocar na ficha da anamnese como que era no começo, né, na primeira vez que ele foi, e com o passar dos anos, o passar do tempo que você tem esse tratamento, como teve essa melhora. E você vai passar para o paciente, mostrando a efetividade do seu tratamento, que tem uma resposta adequada. A hiperidrose também podemos associar com o aumento da região de bactérias no local. Porque a bactéria a gente tem na parte da pele, normalmente, né? Mas só que em contato com o suor, pode ocasionar, chama bromidose, é aquele mau cheiro. Então, o mau cheiro, na verdade, são as bactérias em contato com o suor excessivo e ocasiona, então, esse mau cheiro. E que você, utilizando a toxina botulínica, você vai diminuir o suor dessa pessoa, consequentemente, não vai ter mau cheiro mais. Quantas pessoas que vocês já conhecem que já sofreram bullying, né? Sofreram algum problema por conta disso, né? Uma piora da saúde mental. Eu conheço pessoas que acabam tendo nomes, né? A pessoa acaba chamando e sofrendo bullying realmente por conta do mau cheiro dessa pessoa. Uma paciente que eu trouxe para vocês, é uma advogada que eu coloquei no livro, tudo que eu estou falando aqui está no livro que eu escrevi. No livro está aqui, uma advogada que tem uma hiperidrose, né, na parte axilar, e ela me procurou, isso uns 4 anos atrás, querendo fazer, mas ficou com medo, achando que não ia ter resultado. E ela tomava banho e lavava a região da axila 4 vezes por dia, por conta do mau cheiro. Né? Assim, a vergonha que ela passava. E o que ela mostrou para mim? Que melhorou 90%.
Isso eu não estou melhorando a qualidade de vida para essa pessoa? Eu sou o profissional da saúde, eu tenho que trazer qualidade de vida para o meu paciente. E fazendo isso, eu estou trazendo qualidade de vida. O problema com a hiperidrose, na verdade, ele é subnotificada. Então, a gente, como profissional, a gente tem que mostrar para o paciente que existe e que tem tratamento também. Tá? Porque a maioria dos profissionais não mostram que existe tratamento e nem que existe essa hiperidrose em alguns pontos que as pessoas acabam nem conhecendo. Então, a bruminose é exatamente essa região do fungo ou a bactéria em contato com o aumento do suor, então aquela região úmida, tá? E acaba então tendo esse mau cheiro. Então, a gente tratando esse aumento de suor naquela região, a gente, consequentemente, a gente vai também estar melhorando a região do mau cheiro dessa pessoa, desse nosso paciente. Isso a gente vai estar melhorando muito a qualidade de vida dele. Imagina um executivo, ou mesmo essa advogada que eu falei, tendo que a vergonha que ela acaba passando. E eu conheço outras pessoas que trabalham, até com meu marido, por exemplo, que trabalham na GM, e acaba tendo esse aumento de suor e com um mau cheiro. Imagina todo mundo falando dessa pessoa, olha que a vergonha que a pessoa passa. Então a gente tem que pensar que a gente tem que levar isso. Se ela soubesse realmente que teria um tratamento para ela não passar por esse constrangimento, com certeza ela ia estar fazendo. Então as pessoas que são acometidas, né, por essa condição, têm um sofrimento psicossocial. Né? Um impacto social negativo, um estresse, né? Redução da qualidade de vida. Então, isso a gente sabe que ocasiona até uma ansiedade, uma depressão nessa população. Então, a gente tem que, como profissional da saúde, mostrar que existe tratamento, qual o diagnóstico desse tratamento e como a gente pode estar ajudando esse nosso paciente. Isso cabe a nós estar passando para eles também. Quais os tratamentos disponíveis para a hiperidrose? A denervação, que seria a toxina botulínica realmente, nós temos cirurgias, só que a cirurgia, qual que é o problema da cirurgia? A gente pode ocorrer até uma remoção do nervo, algo que você tem uma incisão no nervo e tem algum problema até com com a sensibilidade das mãos, por exemplo, dos pés. Então a gente sabe que a cirurgia é algo mais agressivo, mais invasivo, e a gente pode estar utilizando a parte de toxina botulínica, que é uma resposta muito boa. A gente sabe que é muito bem aceita pelos pacientes. Então, o tratamento, né, condição pode ser o cirúrgico, como eu falei, que seria a cauterização, só que o problema da cirurgia em si, ele pode ter uma compensatória, né, um aumento desse excesso de suor compensatório. Ou vai acabar se manifestando nas costas, nas coxas, ou mesmo no abdômen. Tá? Então, a gente está utilizando um tratamento efetivo, sem, às vezes, efeitos adversos. Né? Claro, a gente tem que saber fazer o tratamento corretamente, colocar a toxina botulínica onde eu mostrei, naquela região da derme, ou mesmo na junção da hipoderme. A gente não pode ultrapassar essa região, tá? Mas exatamente colocar, quando a gente coloca a seringa sem agulha, colocar somente o bisel lá dentro, não é para entrar inteira a agulha. Então, as implicações intradérmicas, ou mesmo para a toxina botulínica, elas são bem aceitas pelos pacientes também. E a gente pode estar utilizando na axila, na região palmar. E ela vai bloquear nessas fibras nervosas, tá? Por isso que acaba parando, finalizando a parte da produção da parte de suor, né? A parte sudorípara. Então, ela também pode levar, você pode estar utilizando de 6 a 1 ano. Meu paciente, eu faço normalmente depois de 1 ano, tá? Então, a gente tem esse tempo todo que a gente pode estar utilizando. E na região axilar, então? Então, 50% é na região axilar que a gente tem, e eu utilizo ele uma vez por ano, mais ou menos, essa região, com a toxina botulínica. Tem 2 tipos que a gente pode estar fazendo também nesse tratamento. Ou a gente faz na parte de uma técnica com teste de Minor, que seria o mais ideal, ou uma padronização. A gente já mostrei que o teste de Minor é melhor, que eu vou mostrar para vocês com vídeo, porque a gente consegue ver exatamente o local que a gente vai fazer a aplicação dessa toxina botulínica. Então, aqui já mostrando passo a passo do teste de Minor,
tá? A gente coloca iodo, depois salpica com amido de milho, espera um pouquinho, ele vai ter uma reação e vai ficar escuro no local. E depois, então, a gente vai aplicar exatamente na região onde está escuro, tá? Somente onde está escuro. Aqui eu trouxe para vocês, eu usei uma termografia, uma câmera termográfica, para ver o que? Onde tem um aumento de temperatura nessa região. Só que eu só estou mostrando aumento de temperatura, mas aqui não mostra exatamente onde tem aumento da região de sudorípara, tá? Então só ele não funciona, somente ele. Aqui então eu já mostrei na parte do iodo, salpiquei nessa região com amido de milho, e o outro que eu fiz aquela técnica padronizada. Então aqui a gente acaba vendo, fazendo então o teste de Minor e já aplicando a toxina botulínica totalmente nessa região. Então eu sei exatamente onde eu tenho que estar aplicando a toxina. Ao contrário, quando a gente faz, né, só o padronizado, a gente vai igual um jogo da velha, ou mesmo assim, a gente vai jogando e não sabe exatamente aonde tem aumento. Então você está jogando às vezes uma pouco de toxina fora. Tá? E o palmar? Então, o palmar, isso é o que eu já tenho um paciente que foi fazer que eu vou mostrar aqui para vocês, é um paciente novo, você foi procurar emprego, o primeiro emprego, foi procurar estágio, só que ele tinha vergonha das mãos, que suava muito. Qual era o problema dele? Ele tinha vergonha de dar as mãos para as pessoas. Então, olha o que pode acarretar isso para a vida dele, né? Isso acaba piorando até a parte profissional. Qual que é o problema? Aqui, na parte de efeitos colaterais. Se você aprofundar muito com essa agulha, você pode acabar de pegar inervação ou parte muscular. E pode ficar com sensibilidade. Além da sensibilidade, pode perder um pouco o movimento, né, das mãos, aquela força das mãos. Por isso é importante colocar somente o bisel da agulha nessa região, tá? Aqui também o paciente sente mais dor, tá? Então eu utilizo, na verdade, crioterapia, que é gelo, para estar aplicando. Mostrei aqui com a termografia o aumento da parte onde tem um aumento da parte de calor nessa região. Nessa parte que ali, onde está branco, na verdade, é onde é mais quente, tá? Que às vezes a pessoa acha que é onde está vermelho, não. Onde fica o branco é onde está o mais quente na parte de termografia, tá? Então, olha, eu fiz o teste de Minor, olha como aqui mostrou a mão inteira. Na mão a gente pode fazer ou na região bem na palma da mão, ou algumas pessoas também têm o suor na parte dos dedos. Então a gente tem que aplicar em tudo, tá? Isso só a parte de Minor a gente consegue estar avaliando. Então aqui a aplicação. Então também fazendo o teste de Minor, ele na hora ele já começa a ficar mostrando essa região escura, onde a gente tem que fazer a aplicação. No caso dele, foi exatamente na mão inteira. Eu ponho um gelo, né, uma crioterapia, porque é um local que é mais dolorido realmente, tá? Mas ele tem um poder muito bom, ele tem uma finalização muito boa, uma resposta muito boa do organismo. E a hiperidrose plantar, então? Fala assim, mas a hiperidrose plantar é importante? É sim, porque as pessoas também, tem várias mulheres que não conseguem colocar sandálias, né? Assim, qual que é o problema? Não conseguem colocar um sapato por conta da, assim, acaba escorregando. Não sei se vocês viram, isso virou um meme no Met Gala. Teve uma modelo que colocou super bonder na sandália, no pé, para não escorregar. Então, por conta dessa hiperidrose. Só que aí depois, ninguém conseguia tirar mais o sapato dessa modelo. Ficaram umas 5 pessoas puxando, né? Acaba machucando realmente o pé dessa modelo. Então, olha que a gente pode estar mostrando para o nosso paciente uma melhora com isso, né? Diminui bastante. Então, a gente também tem um outro tipo de tratamento que a gente precisa estar mostrando para o paciente, porque eles não sabem que podem estar utilizando toxina botulínica para isso.
Essa região é bastante inervada, né? Então, é por isso que ela tem fica mais dolorida a aplicação, tá? Mas tem que ser personalizada também. Cada uma é igual à axila, ou mesmo das mãos e dos pés, eu coloco 5 unidades de toxina por lado. E qual a diferença entre eles? Eu faço sempre a seca, tá? Diluição seca. Por quê? Eu vou diminuir a quantidade de picadas que eu vou estar colocando no meu paciente, diminuindo a dor, né? Por exemplo, dentro da literatura é falado para utilizar a parte molhada, mas eu utilizo a seca exatamente para diminuir as picadas nessas regiões, tá? Para deixar ali a pessoa com menos dor, claro. Então aqui o teste de Minor, normalmente, aqui mostrou bem, na literatura, o que eu queria mostrar para vocês. Aqui na literatura mostra para ser feita a aplicação nessa região central. Só que com o teste de Minor, eu mostrou que se foi na região lateral e na anterior. Então, se eu não tivesse feito o teste de Minor, eu ia estar aplicando somente na região central, como eu tinha marcado aqui. Com o teste de Minor, eu vi que é personalizado, não é exatamente o que eu vi na literatura que foi sendo aplicado, né? Assim, foi indicado. Mas então é importante a gente estar fazendo personalizado e fazer esse teste em todos os pacientes, porque a gente vai exatamente ver aonde que tem esse suor. Então a aplicação aqui, o teste de Minor, então o teste de Minor é utilizado a parte de iodo, depois o amido de milho, e com isso vai começar a ter aquela parte escura. No caso, eu quis mostrar para vocês esse, porque ela tinha colocado desodorante para os pés e não aparece. Então você tem que falar para o seu paciente não vir com desodorante. Por isso que eu não aplico nem a parte de anestésico antes também, tá? Eu só uso gelo. Por conta disso, porque eu quero que apareça essa parte química, esse escuro. Se eu não faço isso, o paciente acaba não aparecendo para mim a região que estava escura, onde eu ia ter que aplicar, tá? E essa aqui depois eu marquei, né, o pé direito e esquerdo, o local exatamente onde estava igualzinho do lado ao contrário. Aí eu fiz a pesquisa depois dos pacientes, perguntando a parte de dor. Na aplicação, a axila foi 3, as mãos foi 6 e os pés foi 5, tá? A diminuição do suor, né, região da axila foi 90%, as mãos 95% e os pés 70%. Então, olha a melhora que eu trouxe para o meu paciente, a qualidade de vida que eu trouxe para o meu paciente. Todo passo a passo das técnicas está no livro que a gente escreveu, aqui no que foi desse livro desse ano, no segunda edição agora do Full Body. Então, se vocês quiserem passo a passo, tanto da axila, das mãos, dos pés, explicando toda a parte de toxina botulínica, toda a parte de hiperidrose, está tudo nesse livro. Já me disseram uma vez que tem poucos artigos científicos falando sobre isso. Então, foi algo importante que eu quis trazer, né? Como eu gosto de escrever também, de parte de pesquisar, é algo que eu quis trazer para estar aumentando essa parte de literatura para algo que é tão subnotificado, na verdade. Então é algo importante para a gente ter nessa parte, para os profissionais principalmente, né, para os nossos pacientes.